Em muitos filmes pós-apocalípticos, o foco está no fim do mundo. Explosões, colapso e caos. Mas e quando a história começa depois de tudo isso? Quando o mundo já acabou e o que resta não é reconstruir, mas proteger o que sobrou. 40 Acres parte exatamente desse ponto. Não como uma história sobre o fim, mas sobre permanência, sobre o que ainda resiste, mesmo quando tudo ao redor já desmoronou. E mais do que isso, sobre quem tem o direito de permanecer. Antes da gente continuar, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Isso ajuda demais a continuar trazendo mais vídeos assim para vocês. Agora sim, bora pro vídeo. Saudações! Bela fazendinha você tem aqui nesse pedaço de terra. Lançado em 2024 e dirigido por R.T. Thorne, 40 Acres marca a estreia do diretor em longas metragens. E isso não é apenas um detalhe técnico, porque desde o início o filme mostra uma proposta muito clara de identidade. Aqui não existe pressa em explicar tudo. O mundo já está quebrado e o filme não tenta reconstruir cada passo desse colapso. Ele parte do princípio de que o espectador entende o suficiente e foca naquilo que realmente importa: as pessoas que ficaram. A história acompanha Hayley Freeman, interpretada por Danielle Deadwyler, um ex-soldado que vive com sua família em uma fazenda isolada no Canadá. Mas essa não é apenas uma escolha de cenário, é uma escolha de significado. O mundo em que eles vivem passou por um colapso causado por crises globais e escassez extrema de alimentos. Um detalhe importante, porque desloca o foco do perigo imediato para algo mais estrutural. Aqui, o problema não é apenas sobreviver a ataques, é sobreviver à falta, e isso muda completamente a lógica do conflito. Porque quando comida se torna o recurso mais valioso do mundo, qualquer pedaço de terra fértil passa a ser disputado. E é exatamente isso que acontece aqui. A fazenda da família Freeman não é apenas um lar. É um ponto estratégico, um território, e mais do que isso, é um símbolo. A gente tá queimando tudo. Estamos queimando o que apodreceu. Se sente mal porque a colheita foi boa? Não teria apodrecido se tivéssemos ajuda. Da rede, outras fazendas, eu sei lá. Exatamente, você não sabe, não tem ideia de como as pessoas são lá fora. Você tem um teto sobre a cabeça, comida na barriga, enquanto metade do mundo tá morrendo de fome e ainda reclama. O título 40 Acres carrega um peso histórico direto. Ele faz referência à promessa feita a pessoas negras após a escravidão nos Estados Unidos. 40 acres e uma mula. Uma promessa que nunca foi cumprida. E aqui, esse contexto não aparece como uma explicação direta, mas como uma camada silenciosa que sustenta toda a narrativa. Porque a terra que essa família protege não é só um recurso. É herança, é continuidade, é algo que não pode ser perdido, não importa o custo. E isso se reflete diretamente na forma como Hayley conduz sua família. Ela não apenas protege, ela prepara, treina e endurece o coração quando é preciso. Cada membro da família tem um papel, e todos são ensinados a reagir, a lutar e a sobreviver. Mas essa forma de viver cobra um preço, e esse preço aparece principalmente na relação com seu filho mais velho, Emmanuel. Essa fazenda, Manny, é tudo que nós temos no mundo inteiro. Você é meu braço direito. Não sei o que tem rolado com você ultimamente. Enquanto Hayley acredita que confiar em outras pessoas é uma ameaça, Emmanuel começa a questionar esse isolamento. E esse é um dos conflitos mais importantes do filme, porque ele não acontece através de grandes discursos, mas de pequenas decisões, de olhares e de hesitações, de escolhas que mostram que, mesmo em um mundo destruído, a ideia de humanidade ainda não desapareceu completamente. E é justamente aí que o filme ganha força, porque o perigo externo ele é constante. Grupos violentos rondam a região, tentando tomar o que não construíram, e entre esses grupos existem inclusive canibais, algo que reforça o nível de degradação daquele mundo. Mas diferente de muitos filmes do gênero, 40 Acres não transforma isso em espetáculo. A violência existe, mas ela é usada com propósito. Ela serve para mostrar o que está em jogo, e o que está em jogo não é apenas a sobrevivência física, é a preservação de algo maior. Visualmente, o filme segue uma linha mais naturalista, sem exageros estilizados e sem excesso de efeitos. A câmera se aproxima dos personagens, dos rostos e das reações, e isso cria uma sensação constante de proximidade.
quase como se o espectador estivesse dentro daquele espaço. Essa escolha reforça o tom intimista da narrativa, porque no fim das contas, essa não é uma história sobre o mundo, é uma história sobre uma família e sobre as decisões difíceis que mantêm essa família de pé. A produção do filme também segue essa mesma lógica. Com um orçamento estimado em torno de 8 milhões de dólares, o projeto aposta mais na construção de atmosfera do que em escala. As filmagens aconteceram no Canadá, principalmente na região de Ontário, o que contribui diretamente para a ambientação mais crua e realista do filme. E mesmo com essa proposta mais contida, o filme conseguiu espaço relevante. Ele estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto, em 2024, um dos palcos mais importantes para o cinema contemporâneo. A recepção foi, de forma geral, positiva. Muitos elogios foram direcionados à atuação de Danielle Deadwyler, que sustenta o filme com uma presença forte e consistente. E isso faz sentido, porque a personagem dela carrega o peso de tudo, a responsabilidade, o passado e as decisões que nem sempre têm uma resposta certa. E claro, o filme também recebeu críticas. Alguns apontaram que certos caminhos narrativos são previsíveis, enquanto outros destacaram um ritmo mais lento em determinados momentos. Mas mesmo essas críticas não anulam o ponto principal. 40 Acres não tenta ser um filme convencional. Ele não depende de grandes reviravoltas nem de ação constante. Ele se constrói na tensão, na expectativa e principalmente nas escolhas dos personagens. E talvez seja exatamente isso que o diferencia. Porque enquanto muitos filmes pós-apocalípticos falam sobre perder tudo, 40 Acres fala sobre não abrir mão do pouco que ainda resta. E isso muda completamente o impacto da história, porque quando você entende o que aquela terra representa, você entende que ela precisa ser defendida. É porque não precisamos de nada, nem de ninguém. Tudo o que a gente precisa já tá bem aqui, entendeu? Sim. No fim das contas, 40 Acres não é o tipo de filme que termina quando a tela escurece. Ele fica nas decisões difíceis, nas escolhas que não têm resposta certa e principalmente na pergunta que ele deixa no ar. O que você protegeria se tudo ao seu redor desaparecesse? E talvez essa seja a parte mais interessante, porque não importa o cenário, o filme não fala só sobre aquele mundo, ele fala sobre o nosso também. Agora eu quero saber a sua opinião. Esse tipo de história mais intensa e focada em personagens te prende? Ou você prefere algo mais direto e cheio de ação? Me conta aqui nos comentários que eu vou ler tudo. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Isso faz uma diferença enorme para continuar trazendo mais vídeos assim para vocês. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.